estamos de volta com a leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade, uma psicografia de Chico Xavier e um livro ditado pelo Espírito de André Luiz. Hoje a gente abre o capítulo 9 do livro, no qual eles falam sobre possessão. E aí, quais seriam as características da possessão? Bom, eles falam o seguinte, contam um episódio, né, para ilustrar melhor. O cavaleiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à cata de socorro, parecia incomodado, aflito. Articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza. Quando o irmão Clementino, consultado por Aulus, disse cortês para o assistente: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Percebi que o nosso orientador solicitava alguma demonstração importante. Convidados pelo instrutor, abeiramo-nos do moço enfermo que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua pobre mãezinha. Atendendo às recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética. Pedro! Pedro! Parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele. Alcançando o nosso irmão encarnado, este de súbito desfecha um grito agudo e cai desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. De imediato, sob o comando de Clementino, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da assembleia. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiram, sem quebra de ritmo, enquanto nos insulávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Pedro e o obsessor que o jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Eram 2 contentores engalfinhados em luta feroz. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. E aí, gente, antes de a gente continuar na nossa leitura, eu vou esclarecer um pouquinho sobre a epilepsia, tá bom? A epilepsia é uma perturbação neurológica caracterizada por crises epiléticas recorrentes. As crises epiléticas são de duração e intensidade variável, desde episódios breves e praticamente imperceptíveis até longos períodos convulsivos em que o corpo se agita vigorosamente. Os episódios convulsivos podem resultar em lesões físicas, tá? Incluindo fraturas ósseas. Na epilepsia, as crises tendem a ser recorrentes e a não ter uma causa subjacente definida. Quer dizer que eles não conhecem a causa disso. Geralmente, não se considera epilepsia casos de episódios convulsivos isolados ou casos em que é possível determinar uma causa específica. A maior parte dos casos de epilepsia é de origem desconhecida. Alguns casos são resultados de lesões cerebrais, AVC, tumores cerebrais, infecções no cérebro ou de doenças congênitas, mediante um processo denominado epileptogênese. Um pequeno número de casos está ainda diretamente associado a algumas mutações genéticas. As crises epiléticas são resultado de atividade excessiva e anormal das células nervosas no córtex cerebral. O diagnóstico de epilepsia requer que primeiro sejam excluídas todas as outras condições que possam produzir sintomas semelhantes,
como a síncope, e determinar se existem causas imediatas para as crises, como síndrome de abstinência alcoólica ou distúrbios eletrolíticos. A avaliação de outras possíveis causas geralmente é realizada com exames imagiológicos ao cérebro e análises ao sangue. O diagnóstico de epilepsia pode, em muitos casos, ser confirmado com um eletroencefalograma, ou EEG, embora o resultado normal não exclua a doença. Cerca dos 70% dos casos é possível prevenir e controlar com medicação a ocorrência de crises epiléticas. Em pessoas cujas crises não respondem à medicação, pode-se considerar cirurgia, neuroestimulação ou alterações na dieta. Nem todos os casos de epilepsia duram toda a vida e muitas pessoas melhoram ao ponto de deixarem de necessitar de tratamento. Bom, continuando no nosso texto, né? Ele percebeu que foi claramente algo assim de epilético. Tinha sinais de epilepsia. Bom, ele é um médico, o espírito de André Luiz é o espírito de um médico. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez, os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se flectida para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a 2 galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. Dona Celina e a matrona afetuosa acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece, quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões, a se estenderem aos olhos, que se moviam em reviravoltas contínuas. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestas. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo que os esfíncteres se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado vencido. O insensível perseguidor, como que se entranhara no corpo da vítima, pronunciava duras palavras que somente nós outros conseguíamos assinalar, de vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Contudo, permanecia alerta, de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-lo. Anotei-lhe a cautela para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todos os trâmites do socorro. Bondosa, tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão. O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher-lhe os apelos comovedores. Vingar-me-ei! Vingar-me-ei! Farei justiça por minhas próprias mãos! Bradava, colérico. Repreensões injuriosas apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima a contorcer-se. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de inopino. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido: é a possessão completa ou epilepsia essencial. Nosso amigo está inconsciente, aventurou Hilário, entre a curiosidade e o respeito. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se nem de memória comum para a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque, em espírito, está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências.
Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.